Esses são os meios que você pode abençoar esta obra com o seu dízimo, com a sua oferta, QR Code, chave Pix. Deus abençoe a sua vida. Vamos à palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 9. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 9, a partir do verso 9 também. Glória a Deus. Mateus 9, 9, a palavra do Senhor diz assim: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e os seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso: desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Você que se levantou pode se assentar, fique à vontade. Quero te convidar a curvar sua cabeça, pedir para que Deus ministre ao nosso coração, fale através da palavra dele. Senhor, eis aqui o texto bíblico lido, que faz menção da tua palavra, faz menção das tuas palavras, Pai. E elas são poderosas, Pai. E elas são muito mais poderosas do que a minha. Por isso, nesta noite, eu quero te pedir que essas palavras entrem nos corações, Pai. Assim como o Senhor já ministrou ao meu, eu possa partilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Conforme o teu querer e a tua vontade, eu te peço nesta noite, fala aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço nessa noite. Amém. Esse texto, irmãos, ele revela o chamado do apóstolo Mateus. Ele era um cobrador de impostos. Ele era um judeu também. Mas como ele cobrava imposto para Roma, ele era tido pelos seus compatriotas como um traidor, como alguém que traiu a pátria, que estava sendo usado pelo inimigo para combater o próprio povo. Mas a Bíblia diz que Jesus passa e diz apenas uma coisa. Ele passa pela mesa que Mateus estava cobrando impostos e só diz assim: segue-me. Jesus não disse mais nada. Jesus não prometeu para Mateus que o salário seria melhor. Jesus não prometeu para Mateus que não teria doença, problemas, dificuldades. Jesus só disse uma coisa: Mateus, segue-me. E é engraçado que a gente leu que na mesma hora, no mesmo momento, Mateus não pensa duas vezes, ele abre mão da mesa de cobrar impostos para seguir Jesus. Quantos de nós, irmãos, temos testemunhos aqui de que Deus chamou uma vez, Deus chamou duas vezes, Deus chamou muitas vezes, obrigado, Glauco. Deus chamou muitas vezes e a gente foi empurrando com a barriga. Quando eu estiver aposentado, aí eu sigo Jesus. Não, quando eu não estiver trabalhando demais, aí eu sigo Jesus, eu estou bem, estou tranquilo.
Não, quando eu chegar numa idade avançada, eu sigo Jesus. Eu conto aqui para os irmãos que quando eu tinha na faixa de 16, 17 anos, a irmã Suíris, que estava aqui ontem, ela fazia culto em casa. E esta época eu já namorava com a Daiane, e ela ainda não conhecia Jesus. Eu deixava ela no culto para se converter e eu saía, eu abandonava o culto. Eu saía, eu não queria ficar. Quantas e quantas vezes, e se for falar ainda de ser obreiro, de servir na casa de Deus, do chamado que Ele tinha para mim, cada vez mais eu queria deixar para lá, postergar, abandonar. Mas não tem jeito, irmão. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, ela é irresistível. E nessa noite, sabe o que Ele está fazendo? Esse convite está chegando a cada um de nós. Segue-me. Mateus não pensa duas vezes. Ele deixa aquela mesa. Ele deixa de ser coletor de impostos, agora para seguir Jesus, irmãos. E nesse mesmo dia que ele conhece Mateus, Mateus o convida para ir jantar na casa dele. Ele aceita o convite. Aqui nós lemos na NVI, diz que souberam que Jesus estava em casa, mas na verdade essa casa aqui é a casa de Mateus. Eles estavam jantando na casa de Mateus. E Mateus aproveita a oportunidade, porque assim, irmão, se você encontrou Jesus, não perde oportunidade não. Convide seus amigos, seus irmãos também para conhecer. Mateus faz isso, faz um jantar e todos estão à mesa. E passa, não sei se acontece na sua casa também, mas os vizinhos passam assim, ó, tudo passa olhando pela janela, tudo quer saber o que está acontecendo lá dentro. E não foi diferente aqui. Os fariseus passaram e observaram Jesus à mesa de Mateus. Esses fariseus, que eram líderes religiosos, eram pessoas que guardavam a lei, eles achavam-se superiores. Eles disseram: bons somos nós guardamos todas as leis, nós guardamos os sábados, nós dizimamos, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo. Mas eles estavam prestes a aprender que no reino de Deus não é sobre o quanto nós fazemos, é quanto Ele fez por nós. Quanto a gente não inverte isso, irmão, nós nos achamos superiores. Os fariseus olharam e disseram: diz que é o Filho de Deus, diz que é o Messias, está na mesa de pecadores. Eles chamam os discípulos: vem aqui. Vocês não estão vendo o que está acontecendo, não? O mestre de vocês come com pecadores, come com aqueles que não são dignos. Isso não comove vocês? Só que Jesus conhece tudo, irmão. Jesus não precisou nem ouvir ele falando. No mundo espiritual, Jesus já viu como Deus o que eles estavam querendo dizer. E Jesus aproveita a oportunidade e diz: vocês estão certos, eu estou comendo com pecadores. Mas sabe por quê? Porque eu não vim para aqueles que não têm pecado. Eu não vim para aqueles que estão sãos, que não estão doentes. Jesus estava dizendo que tem gente que não tem pecado? Era isso que Jesus estava dizendo? Não. Jesus estava sendo irônico aqui. Jesus estava usando o que eles pensavam, o que eles achavam. Eles, por guardarem a lei, por ser seguidores de Moisés, eles achavam que não tinham pecado, que eram superiores aos outros. E Jesus disse assim: para vocês que se acham, para vocês que acham que não precisa de mim, não foi para vocês que eu vim para aqueles que reconhecem que são pecadores, que estão enfermos, mas precisam de um médico. Mas não é qualquer médico, é o médico dos médicos, é Jesus. Aqui do lado nós temos um hospital, o Hospital da Vila Alpina. São homens estudados, mulheres treinadas, forjadas para cuidar de enfermidade de pessoas. Mas eles têm um limite, eles têm até um certo ponto que eles podem ir.
E muitas vezes eles dizem, como disseram para o Marcelo, irmão, nós fomos lá, eu, Fernando, o Cauê, a gente foi lá na UTI, irmãos. Lá na UTI os médicos disseram aquela famosa frase, você lembra? Agora é só Deus. Então está na mão certa. Nós já fizemos tudo. Nós já fizemos o possível, não sabemos o que vai ser daqui em diante. Com todo estudo, com toda experiência, eles têm uma limitação, mas Jesus é o médico dos médicos, é o médico que pode fazer todas as coisas. Mas aqui ele está falando especificamente sobre o pecado, sobre aquilo que nós herdamos. Nós viemos ao mundo com uma raiz que o nosso irmão Adão, tanta herança que ele podia deixar para nós, né, irmão? Ele deixou logo a herança do pecado, foi passando e chegou até nós. Mas nós precisamos resolver isso, irmão. Mas o primeiro passo para resolver isso é a consciência de que se está doente. E eu pensando essa semana, irmão, sobre isso cabe para muitas áreas da nossa vida. Conscientizar de que estamos doentes. Isso cabe tanto do momento que a gente ainda não encontrou Jesus, não teve a consciência do pecado original de Adão que a gente herdou, como também, se você já é cristão há tempos, mas se acha como esses homens aqui, superior. Talvez a gente há anos somos cristãos, e hoje a gente chegou no nível que a gente se acha superior. Hoje a gente chama os outros de pagão, de ímpio. Nós estamos em uma plataforma, e eu quero te dizer, se isso aconteceu, talvez nós estamos como esses fariseus, olhando mesas que Jesus está, e apontando o dedo e dizendo, olha lá, é Deus nada, está com pecadores, está com pessoas que não são dignas. E se a gente está nesse lugar, nós precisamos se conscientizar que há uma ferida, que há sim um diagnóstico de doença que precisa ser curada, é uma doença na alma, no espírito. E essa consciência, quem traz é a palavra de Deus. O primeiro passo para a cura é reconhecer que está doente, irmão. O primeiro passo para que você entenda o que Jesus fez, é reconhecer que por mais que a gente faça, o tempo de cristão não diz nada, o quanto que eu conheço da Bíblia não diz nada, o quantas horas eu frequentei um culto, um momento de culto ao Senhor, não diz nada. O que diz é o quanto eu estou próximo dEle, porque eu quero te dizer uma coisa, irmão. Você quer ver qual é o nível, o que é que revela se você está perto de Deus ou não, de Cristo ou não? O quanto você se considera pecador, limitado, necessitado de Deus. Se o nosso cristianismo, se o nosso conhecimento de Deus, se a nossa religião está nos deixando soberbos, prepotentes, arrogantes, isso tudo é doença, isso tudo é algo que está nos debilitando, porque quando um homem e uma mulher chega perto de Deus, é o contrário que acontece. Eu não fico soberbo, eu me humilho, eu não fico prepotente, eu reconheço que sem Ele eu nada sou. Eu não fico arrogante, pelo contrário, eu viro e digo, se tenho algo é pela graça de Deus. Se eu a levantei de manhã, se eu tenho alimento na minha mesa, se eu estou caminhando, tudo foi pela graça de Deus. Como está na tua vida, irmão? Aqui é autoexame. Eu falei da ceia. Na ceia, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, ele fala algo que é fantástico, irmãos. Ele fala assim, ó, examine-se o homem a si mesmo. Isso se chama autoexame. Por isso que a palavra está sendo pregada aqui,
e eu não vou apontar o dedo para ninguém e falar, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, para com isso. Não. Eu vou primeiro fazer isso aqui, ó. Felipe, tá doente aqui, hein? Felipe, tá enfermo ali, hein? Essa palavra que eu prego aos irmãos hoje, primeiro veio em mim e diagnosticou as minhas enfermidades. O que está me afastando de Deus? Por isso, nessa noite, é uma noite de refletirmos, de analisar como está a nossa vida com Deus, irmão. Eu quero fazer essa pergunta para você, eu quero plantar essa pergunta no teu coração. Como está a tua vida com Deus? Desses dois grupos aqui, ó, dos grupos que sabiam, porque Mateus, para entregar a vida para Jesus, ele sabia, ele reconheceu que ele era pecador, ele reconheceu que ele era enfermo, ele reconheceu que ele precisava da graça. Em qual dos dois grupos nós estamos? Nós estamos no grupo que como Mateus, abandona a mesa de corrupção e vai seguir Jesus, ou nós estamos na mesa dos fariseus, do olhar de fora, do passar na mesa e na porta dos outros e só olhar, dizendo, eu que não entro aí, eu é que não participo dessa mesa, eu é que não tenho comunhão ali. Meu irmão, você está perdendo o melhor, porque quem está nessa mesa é Jesus, quem está nessa mesa é Cristo. Se esses homens, e com certeza, quando eles partiram para a eternidade, eles descobriram que eles perderam uma grande oportunidade de estar na mesa com Jesus. Que aqueles que perseverarem e forem salvos, terão esse privilégio de novo. Quantos querem participar da ceia com Jesus à mesa, irmão? Persevera até o fim. Você precisa passar por esse autoexame que Paulo diz, irmão. Sabe por quê? Porque há algumas enfermidades que nós nos acostumamos com ela, irmãos. Há algumas enfermidades que a gente se acostuma com a dor, ou mais. Às vezes, nós temos algumas enfermidades que elas não doem, elas apenas coçam, ou elas apenas deixam a marca, mas é uma enfermidade. E nesse caso, irmão, assim como era na Bíblia, a lepra. Hoje a lepra nós conhecemos como hanseníase. E nós sabemos que quem contraía isso, tinha que ficar num lugar isolado. E eu pesquisando um pouquinho, eu aprendi que a hanseníase, ela é passada por vias aéreas. Tá ali os farmacêuticos, se eu falar alguma coisa errada, vocês corrigem a gente. É transmitido pela saliva, pelo ar. Por isso, olha só, não tinha estudo na época da lei, não tinha estudo na época de Jesus. Por isso Deus diz, não fica no convívio. Mas só que tem uma coisa sobre a lepra, irmão. A lepra, ela não dói especificamente. Talvez ela coce, dê algum tipo de desconforto, mas se acostuma, irmão. Mas tem uma coisa, a dor da separação, aí dói. Você está entendendo o que Deus está falando aqui, irmão? Se você não entendeu ainda, deixa eu esclarecer para você. Há algumas dores que você já se acostumou. Há algumas dores que você acha normal, você esconde. Lembra de Naamã? Chefe do comando da Síria, do exército. Com certeza, só os da família conhecia que ele estava com lepra. Ele escondeu. Ele colocou uma roupa maior. Não é assim, irmãos? Quando a gente está com uma ferida, alguma coisinha, a gente põe uma roupa maior, põe uma touca, porque a gente não quer que ninguém veja. Mas tem uma coisa, irmão. Deus quer usar essa enfermidade para que a gente reconheça que precisa dEle. Sabe para que Deus nos trouxe hoje aqui, irmãos? Para que algumas feridas comecem a doer, para que você reconheça que precisa do médico dos médicos, irmão.
E eu preparando essa mensagem, olha o título que eu coloquei: gloriosa dor. Gloriosa dor. Sabe por quê, irmãos? Esses fariseus, com certeza tinham dores neles, com certeza tinham pecados, mas eles esconderam com uma roupa maior, eles esconderam com um capuz da religiosidade, eles se esconderam atrás da lei de Moisés. A lei era perfeita, eles não. Mas Jesus diz: enquanto vocês não reconhecerem, as coisas não andam, as coisas não prosperam, as coisas não vão para frente. Por isso, irmão, eu sinto lhe dizer, mas essa ferida vai precisar doer. Eu sinto lhe dizer, irmão, mas isso que você e eu escondemos vai precisar doer, porque só assim é o caminho da cura. Só assim é o caminho que a gente se mostra a Jesus e diz: ei Jesus, eu não vou perder tempo não, eu também tenho dores, me cura, me cura, me cura. Vai precisar doer, irmão. Sabe qual é o primeiro ponto? Não esconda, mostre, porque todos nós aqui temos essas dores. Nenhum de nós pode se levantar, irmão, e eu falei isso essa semana. O Paulo também, ele diz sobre tomar a ceia indignamente. E por muitos anos, as igrejas pegaram esse versículo e transferiram ele para falar sobre pecado, irmão. E não é isso que Paulo está dizendo. O indigno do texto de 1 Coríntios 11 é não entender que a ceia é feita junto, em comunhão. Porque quando acontecia a ceia, lá no tempo de Paulo, cada um fazia uma mesa. A mesa dos ricos, a mesa dos pobres, a mesa do que tinha para comer, a mesa do que não tinha. Paulo diz: onde vocês estão com a cabeça? Vocês não entenderam o que Jesus faz? Vocês não entenderam que ao dar o brado na cruz está consumado, o véu foi separado, mas o povo de Deus tem que estar unido. E se estamos vivendo longe e tomando ceia, nós estamos tomando indignamente. É isso. A dignidade é de não compreender que precisamos estar juntos. Agora, se fosse quem não tiver pecado, venha e pega o cálice, quem é que poderia pegar, irmão? Quem é que poderia levantar e pôr a mão no pão, pôr a mão? Ninguém, nenhum de nós. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que um dia uma palavra como essa veio ao nosso coração, e a gente parou para pensar e disse assim: meu Deus, eu não sou tão bonzinho assim, meu Deus, eu não sou tão gente boa assim. Porque tem aqueles que pensam, irmão, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada de errado, eu não sou corrupto. Mas isso aqui é o óbvio, né, irmão? O óbvio não precisa ser louvado, né? Mas existem coisas em nosso coração, existem feridas, existem enfermidades em nossa alma, que o pai não sabe, que a mãe não sabe, que o marido, a mulher, o filho, ninguém sabe. Mas quem sabe? Quem sabe, irmão? Além de você, quem mais sabe? Diga assim: Deus. Deus vê tudo, irmão. O salmista diz assim, ó: para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir nos céus, ali tu estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo dos abismos, no abismo, lá também tu estarás. Não tem de onde fugir. Deus vê tudo. A Bíblia diz que ainda a palavra não nos chegou à boca e Ele já conhece. A Bíblia diz mais, a Bíblia diz que antes de a gente ser gerado no ventre da nossa mãe, Ele já tinha nos escolhido, irmão. Conhece ou não conhece? O que fazer então nessa noite, irmão? Primeiro, tira a roupa que encobre essa enfermidade. Tira o pano, tira o tecido que
de religiosidade, de perfeição, irmão, porque todos nós somos vasos, e vasos de barro, irmão. Vaso de barro, quando Deus põe a mão, suja a mão, irmão, para mexer. Mas eu quero te dizer, assim como a lepra, talvez a enfermidade faz tanto tempo que está aí, e não está doendo mais. E a dor da separação que a lepra traz? Dói ou não dói, irmão? Há algumas situações na sua vida que você não está entendendo. Há algumas situações na sua vida que você está sentindo o distanciamento das pessoas. Que você está sentindo que as pessoas se afastaram. Deixa eu te dizer, Deus está permitindo isso para que você reconheça que essa ferida precisa ser curada. O segundo passo aqui nessa noite é: reconheça. Não se acostume com o ruim, irmão. Nossa família, ela usa o carro emprestado dos meus pais. Eles deixam o carro com a gente usa ele. E há uns meses atrás ele apresentou um problema no motor, irmão. E a gente vai andando, né? Vai andando, e a gente se acostuma com o ruim. Daqui a pouco alguém diz: você não vai arrumar esse carro não? Não, está andando ainda, vamos embora. Mas está falhando, está pipocando, está saindo fumaça, aqui está andando. Mas quando você para, toma uma facada no coração, toma uma facadinha, mas quando sai o carro e você pega ele para andar, irmãos, você diz: como eu consegui andar com o carro daquele jeito? Ah, Carol Rina, sabe o que é isso, irmão? Quando Deus fizer na sua vida, você vai dizer assim: como eu conseguia levar a vida daquele jeito? Mas para isso acontecer, você vai precisar falar: eu tenho um problema. Para isso acontecer, você vai precisar se autodiagnosticar. Eu tenho sim. Eu sou como Mateus. Eu sou como os discípulos. Eu tenho algo em mim que só Jesus pode curar. E essa é a noite, irmão, não perca essa oportunidade, não saia daqui do mesmo jeito. Aquela voz que passou por Mateus e diz: segue-me, está aqui nessa noite, através da palavra dele, está dizendo para você: segue-me. Reconheça que você não é perfeito, que você tem coisas a ser trabalhada. Reconheça. Porque se você continuar assim, daqui a pouco o problema vai ser os outros. E acaba-se casamento, abandonam o emprego, saem de igrejas, porque o problema sempre está no outro. Porque sempre ele é ruim, ela não presta, o trabalho é ruim. Quando na verdade o que está faltando é diagnóstico. Onde está a enfermidade em mim? O que eu não estou vendo? Ou mais, o que eu me acostumei na pele que não dói mais? Onde está, irmão? Jesus está sendo irônico. Os sãos, entre aspas, os que não reconhecem que estão doentes, os que não reconhecem que precisam de um médico, esses não precisam. Olha o versículo 13 aí, Luiz. Mas ele diz assim, ó: vão e aprendam, irmão. Hoje é noite de aprender aqui nessa noite. Hoje é noite de aprender. Esse significado, ó: desejo misericórdia e não sacrifício. A palavra misericórdia
era uma frase que alguém que estava pedindo para receber o que não merecia. Já viu isso em filmes? Alguém ali ajoelhado, o outro com uma arma ou com uma espada na mão. O que está ajoelhado diz o quê? Não faça isso. Lembra das minhas misérias. Lembra que eu sou um miserável. Lembra que eu sou um pecador. Lembra que eu preciso de um médico. Lembra que eu preciso de alguém que olhe para mim com graça. É isso que significa misericórdia. E é isso que Deus quer. Ele vai se lembrar. Sabe de quem Deus vai lembrar? A Bíblia diz assim, ó: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes de coração. Sabe quem vai ser lembrado naquele último dia? Os que reconheceram: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Sabe quem vai ser lembrado no último dia? O céu não é para perfeitos. Perfeito não vai para o céu. Sabe quem é que vai para o céu? Arrependidos. Se tem alguém perfeito aqui, deixa eu te dizer, seu lugar não é no céu, porque só tem um perfeito no céu, se chama Jesus Cristo. Só a Trindade, ali é perfeito. O céu não é para perfeitos, porque já tem um estado de perfeição lá. Agora, para ser salvo, o estágio é perfeição. E agora? Para se alcançar o céu, o estágio é de perfeição. E agora, como que a gente vai fazer? Sabe como que a gente vai fazer? Se agarrar ao perfeito. Faça como Jacó, irmão. Você já viu sobre o nascimento de Jacó? Jacó agarra no calcanhar do irmão mais velho e diz: espera aí, eu quero essa bênção também. Eu quero também, Esaú. Sabe o que é noite de fazer nessa noite? Se agarrar no calcanhar do irmão mais velho, Jesus, e dizer: leva eu também, porque sozinho eu vou pela graça, eu vou pela misericórdia. Misericórdia quero, e não sacrifício. Irmão, tem gente achando que é por muito fazer. É caridade, é ser bondoso com os outros, querendo alcançar a salvação. E deixa eu dizer, toda vez que a gente faz isso, a gente está diminuindo o sacrifício de Jesus. Toda vez que eu faço uma boa ação para alcançar a salvação, eu estou diminuindo a cruz. Ah, então não tem que fazer boa ação? Tem, mas como resultado de ser salvo por Jesus. Nessa noite, é noite de reconhecermos, irmão. É noite de se agarrar ao calcanhar daquele que é perfeito. Eu quero que você se coloque em pé, vamos orar? Amém? As mulheres dizem que os homens são assim, né? O homem para ir no médico, é na sua casa é assim também? Daiane fala isso. Para ir num médico, eu tenho que estar morrendo. Para tomar um remédio. Na sua casa é assim também? Os homens são assim também, irmão? Só que na eternidade tem que ser diferente, irmão. Para entrar lá nós vamos precisar reconhecer. E nada melhor do que essa noite aqui, irmão. Nessa noite você vai tirar o pano dessa enfermidade aí, ó. Nessa noite você vai tirar o pano disso que só você e Deus sabe. E dizer assim: Senhor, eu agi igual esses fariseus que o pastor leu aqui, ó. Eu agi igual eles. Eu coloco uma capa para minha família e eles acham que eu sou perfeito. Sou um bom pai, sou uma boa mãe, sou um bom funcionário. Olha, só passo no farol vermelho depois da meia-noite. Segurança, né? A gente vai colocando as coisas
para ter uma autoanálise boa, né, irmão? Sou um cidadão de bem, sou irrepreensível. Aí Deus vem com a palavra dele e tira o pano assim, ó. E essa ferida aqui, ó? E essa ferida aqui, ó? E aí? Mas ele não é aquele nosso amigo, irmão. Ou talvez os homens que passam do lado de fora e dizem, ó, tem um problema aí, hein? São pecadores. Não. Jesus passa e diz, eu mostro, mas eu quero resolver. Eu faço você ver que tem um problema, mas eu não deixo sem solução. Jesus é a solução por esse problema. O que você tem que fazer nessa noite? Peça perdão para Ele. Reconheça que você tem um problema nessa área. Reconheça que você tem um problema que talvez ninguém veja, mas nessa noite a palavra dele mostrou a você. Mostre, Jesus não está chamando aqui, irmão. Jesus não está chamando ninguém para ser religioso. Até porque, irmão, eu já disse isso aqui, só existe, no sentido original da palavra, uma religião. A palavra religião significa religar. Religar. E existem várias que se dizem religiões. Mas quando você vai para os líderes dessas religiões, pergunta para eles e diz, você é quem a gente estava esperando? Você é o Messias? Você vai religar a gente para Deus? Eles dizem, não, eu não. Eu só sou um ser iluminado, eu só vim trazer ensinamentos. Não, eu não. E mais do que isso, eu digo isso sempre. A maioria, ou se eu não dizer todas essas religiões, tem uma lápide que a gente pode visitar. E nessa lápide está lá, aqui jaz fulano de tal, criador da religião tal. Lá em Israel tem uma plaquinha também, no túmulo de Jesus, sabia? Eu quero um dia, eu vou pisar em Jerusalém, amém? Se Jesus não voltar antes, leva eu, irmão, você foi, hein? E lá tem uma placa no túmulo de Jesus também. Mas sabe o que está escrito nessa placa? Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Sabe o que ele disse em vida? Eu, pode vir após mim, venha após mim. Por quê? Porque eu sou o caminho, não um dos caminhos, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Só uma religião, só um religa, só Jesus. Então, o que está sendo oferecido para você nessa noite? Está oferecido, não é uma religião, se está sendo oferecido Jesus, o médico dos médicos. Se agarre a Ele nessa noite, irmãos, vamos orar. Coloque a mão no seu coração se você quer e pode. Se Ele desvendou aí, se Ele mostrou a você algo que precisa ser sarado, algo que precisa ser mudado, toque no seu coração, diga a Ele, fala, Jesus, muda hoje, cura hoje. Jesus, aquela voz que o Mateus ouviu, ela ecoou aqui nesse culto nessa noite, ela ecoou, Senhor, aqui nesta igreja, Pai, através da Tua palavra. Não fui eu, Pai, mas Tu ministrou. Jesus, muitos olhos foram abertos quanto à nossa condição como seres humanos, quanto à nossa, Pai, as nossas falhas, as nossas feridas, as nossas enfermidades na alma, no espírito. Jesus, mas nós não somos aqueles que apontam, Senhor, e não deixam como sem solução. O Senhor é aquele que soluciona. E junto com essa palavra que mostra a nossa, Pai, debilidade, a nossa fraqueza, a nossa dor, ela também vem com antídoto, ela também vem com remédio, ela também vem com a vida que é Jesus.
Pai, ouve a oração deste irmão, desta irmã, que nessa noite recebeu esta palavra. Jesus, nessa noite, ele faz um pacto contigo, ela faz, Senhor, uma aliança com o Senhor nessa noite, de viver de forma digna, de não esconder esta dor, de tratar esta enfermidade, de não passar pano, de não colocar tecido, de não esconder, mas tratar. O céu é para aqueles que tratam as enfermidades, o céu é para aqueles que tratam os pecados, e dizem: Jesus, sem ti eu não consigo, me ajuda a vencer isso. Eu não quero viver como se o pecado fosse comum para mim, eu não quero viver como se o pecado fosse normal. Não, Jesus, eu não quero ser hipócrita, Pai. Oh Jesus, e na semana pecar, na semana colocar uma capa, e no domingo vir aqui com a cara lavada, Jesus, fingindo que não tem nada doendo, fingindo que não tem nada enfermo. Não, Jesus, eu quero estar aqui, Senhor, sem ter com que se vergonhar. Eu quero estar aqui sem ter com que, Senhor, o inimigo jogar na minha cara. Não, Jesus, porque antes dele jogar na minha cara, eu vou lançar nos teus pés. Antes dele jogar na minha cara, eu vou jogar aos teus pés, Jesus. Me ajuda, Pai, me ajuda a não esconder. Me ajuda como Mateus, Senhor, um pecador, um cobrador de impostos, mas que serviu, que seguiu, que, Senhor, ouviu o teu chamado e não pensou duas vezes. Oh Jesus, eu oro, Pai, para irmãos que não vão pensar duas vezes nessa noite. Eu oro por irmãos que não vão pensar duas vezes antes de ouvir o teu chamado, antes de estar diante de ti. Nessa noite, Pai, permanece conosco nesse lugar. Permanece conosco, Pai, para a honra e glória do teu nome. Nós vamos cear, Pai, e que essa ceia, que esses elementos, Pai, não seja apenas, Pai, comer pão e beber suco, Pai. Não, que seja entendendo o que o Senhor fez por nós. Ajuda-nos, Pai, a não sermos hipócritas, a não servirmos ao Senhor sem mudança. O Evangelho é boa notícia, o Evangelho nos mostra aonde temos que mudar. Nos ajuda nessa noite, Pai, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra, que ela faça sentido no teu coração, que ela faça sentido. Nós vamos cear. Eu quero chamar o Fernando para ministrar.